Dando continuidade, seguinte, agora há pouco eu fiz aquele esquema dos agentes públicos. Eu me esqueci de uma grande classe aí, os militares. Coloca aí no finalzinho da sua tabela, agentes públicos. Aí, uma das espécies que nós temos são os militares. Os militares também são espécie de agentes públicos. Os militares têm vida própria, regulados aí pelo artigo 42 da Constituição e também ali no 142. Então, artigo 42 e 142 do texto constitucional. Mundo à parte, outras regras, mas eles têm estatuto próprio, mas são agentes públicos, ok? Militares, não se esqueça. Então, vamos lá nos agentes administrativos. Eu quero fazer uma diferença com vocês do seguinte: quem que é servidor? Quem que é servidor público? Quem que é empregado público? E quem que é o contratado temporariamente? Contratado temporário. Vou pôr assim, temporário. Olha só. Essas três pessoas aqui. Seguinte. Servidor, ele ocupa cargo público. Ele ocupa cargo público. E o empregado, ele ocupa emprego público. Ele ocupa emprego público. Já o contratado, ele ocupa função pública. Vou sair da sua frente para você verificar. Olha só. O servidor ocupa cargo público. O empregado, emprego público. E o contratado, ele ocupa função pública. Qual que é a diferença? A diferença é que o cargo público, ele é de provimento efetivo. Ele é efetivo. E há estabilidade aqui. Quando eu falo em cargo, nós temos que trabalhar essas duas coisas. Cargo pressupõe efetividade e estabilidade. A efetividade é do cargo, a estabilidade é da pessoa, ou seja, do servidor. O servidor, ele é estável, o seu cargo é efetivo. Então, o servidor, ele ocupa um cargo público de provimento efetivo e ele possui estabilidade. Beleza? Já o empregado público, ele não é efetivo. Ele não é efetivo e ele não tem estabilidade. Vamos lá. O que é essa tal de estabilidade? Estabilidade significa que você só pode ser demitido em algumas situações. E esse empregado, não, ele não tem essa estabilidade. Por quê? Porque o servidor público, ele é regido pelo regime de direito público, ou seja, ele é regido por um estatuto. Por isso que nós falamos que o regime jurídico dele é estatutário. O que significa regime jurídico estatutário, colega? Significa que esse servidor aqui, ele é regido por uma lei própria. Ele tem uma lei própria que o rege. A lei mais famosa, o estatuto mais famoso de servidor, é a 8.112 de 90. Então, o Estatuto dos Servidores Federais é a mais famosa. Então, quer dizer o seguinte, que ele tem estabilidade porque ele é regido por um estatuto. Já o empregado público, ele é regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, ele é seletista. Enquanto esse aqui é estatutário, ou seja, regime público, esse aqui ele é seletista. Ele trabalha onde? Onde é que quem é regido pelo regime da CLT trabalha? Ele vai trabalhar em uma sociedade de economia mista ou em uma empresa pública. Ou então em uma fundação pública de direito privado. É aqui que ele trabalha. O empregado público, ele vai trabalhar em uma das estatais ou em uma fundação pública de direito privado. São as pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração.
Enquanto que o servidor, que é estatutário, ele estará onde? Ele estará lotado em uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, em uma autarquia, em uma fundação pública de direito público ou então em algum dos entes federados, União, Estado, Município e DF. Beleza? Então, olha só, cargo público de provimento efetivo, o servidor tem estabilidade. Ele é regido por um estatuto, ou seja, uma lei própria. O seu regime é estatutário, ou seja, ele é regido pelo direito público. Por isso, ele está lotado, o servidor, em uma pessoa jurídica de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público, colega? Autarquias, fundações públicas de direito público, União, Estado, Município e DF. Enquanto que o empregado público, ele não é efetivo nem estável. Por quê? Porque ele é regido pelo direito privado, ele é regido pela CLT. Ele é seletista. E onde ele trabalha? Ele trabalha em uma pessoa jurídica de direito privado da administração. Ele trabalha em uma pessoa jurídica de direito privado da administração. Beleza. Deixei aquele ali por último. Por quê? Porque esse aqui, o contratado temporário, ele está lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição. 37,9 da Constituição. 11 é o teto. 37,9 da Constituição. Contratado temporariamente. Esses outros dois aqui, ó, eles estão lá no 37, inciso 2. Nós vamos ler daqui a pouco. 37,2 da Constituição. O empregado e o servidor. E o contratado temporariamente? O que ele é? De onde é que ele veio? Seguinte, o contratado temporariamente, ele exerce uma função pública. Por quê? Porque ele não ocupa cargo nem emprego. Então, a outra coisa que sobrou para ele foi a função pública. E ele não é efetivo nem estável. Ele não é efetivo nem estável. Ele não é efetivo nem estável. E ele foi contratado para quê? Para atender a excepcional interesse público, temporariamente, para atender a excepcional interesse público. Ele foi contratado para atender a excepcional interesse público de forma transitória, de forma temporária. Aí eu pergunto a você, qual é o regime que o rege? Ele é estatutário ou ele é seletista? E aí? O contratado temporariamente, aquele que é contratado de forma temporária, ele é permanente, ele é seletista ou ele é estatutário? Por exemplo, eu sou professora da rede pública de ensino. Fui afastada, fiquei doente. O poder público vai fazer um concurso para nomear outra pessoa no meu lugar? Ou ele pode contratar alguém temporariamente para assumir o meu cargo? Ele vai contratar alguém temporariamente. Neste caso, ele não precisa fazer concurso. E esse servidor que vai entrar no meu lugar vai ocupar o lugar de quem? Vai ocupar uma função onde estava quem? Onde estava um servidor público. Ele vai ocupar um cargo público ali temporariamente. Nesse caso, ele será estatutário. Agora, imagine que esse contratado, ele vai trabalhar lá na Petrobras, substituindo um servidor de licença. Ele foi contratado temporariamente para substituir um empregado de licença lá na Petrobras. Petrobras, Sociedade de Economia Mista, empregado público. Então, este contratado será regido pela CLT. Então, aqui depende. Pode ser tanto estatutário quanto seletista. Vai depender de onde este contratado vai ser lotado. Quem contratou? Se foi uma pessoa jurídica de direito público que o contratou, ele será regido por um estatuto. Agora, se for uma pessoa jurídica de direito privado que o tenha contratado, ele será seletista. Daí a gente conclui outras coisinhas aqui. Quem tem que fazer concurso aqui para ingresso? Quem tem que fazer concurso para trabalhar na administração? O servidor
O empregado ou o contratado? Ora, tanto o servidor quanto o empregado devem realizar concurso público. Já esse aqui, não. Este aqui não faz concurso público, porque quem faz concurso público é apenas detentores de cargo público ou de emprego público, de acordo aí com o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Ok? Beleza. Então, vou dar uma paradinha aqui, dar uma olhada aí no quadro e a gente volta para falar sobre servidor, sobre concurso público. Ok? Então, vamos lá.